Bom, na sequência agora a gente fala da nutrição, tá? Eles apresentam quatro tipos de nutrição, né? De acordo com aquilo que eles ingerem. E aí eles podem ser chamados de autotrófos ou holofíticos, que são aqueles protozoários que fazem fotossíntese, né? Produzem seu próprio alimento. Então eles possuem pigmentos cromatóforos e a partir desses pigmentos eles conseguem realizar a fotossíntese. Então, são autotrófos. Os heterótrofos são aqueles que se nutrem de substâncias orgânicas de origem animal. Heterótrofos se alimentam de material orgânico de origem animal. E os saprofíticos se alimentam de material orgânico de origem vegetal. Então, entendam, autopróprio, autotrófos faz fotossíntese. Heterotrófos alimentam-se de material orgânico de origem animal e os saprofíticos alimentam-se de material orgânico de origem vegetal. E aí tem uma outra classificação que são os mixotróficos. Esses, quando eles fazem um dos dois tipos de absorção de nutrientes. Tipo, ele é autotrófo e ele é heterotrófo, ele faz os dois, então a gente chama ele de mixotrófico, tá? Quanto à excreção, eles podem ser feitos por meio de dois mecanismos. Então, eles tanto fazem difusão de metabólitos, aí eles fazem isso através da membrana plasmática, né? Através da membrana, ou expulsão dos metabólitos através do vacúolo contrátil. Esse vacúolo também é chamado de vacúolo pulsátil. Então, eu vou mandar na imagem, ainda não coloquei, mas eu vou colocar a imagem desses vacúolos, tá? Destacando, para vocês verem mais ou menos a localização deles dentro da célula. Respiração. Como é que respiram os protozoários, né? Protozoários, eles fazem respiração tanto aeróbia, que é aquela respiração em que o indivíduo precisa de oxigênio, como eles fazem respiração anaeróbia, que é a respiração na ausência de oxigênio, tá? Então, principalmente esses são aqueles parasitos que vivem no trato digestório, são parasitos que fazem respiração anaeróbia na ausência de oxigênio. Bom, uma outra maneira interessante de separar os protozoários, né, de classificar os protozoários, é quanto à forma de locomoção. Então, eles estão classificados em quatro grupos, tá, de acordo com as estruturas de locomoção. E aí ele diz que eles podem ter pseudópodos, né, que são a ordem dos sarcodíneos, tá? Podem ter pseudópodes, podem ter cílios, que aí vem o ciliófora, o flagelata, que apresentam flagelos como estrutura de locomoção, e, e os que fazem locomoção por ondas ou deslizamentos, tá? E tem os fixos, que são os apicomplexos, que eles não têm estruturas de locomoção. Dentro dessas estruturas locomotoras, está a classificação dos filos, dos subfilos, né, de protozoa, tá? Então, aí a gente tem o filo dos Sarcomastigófora. Esse filo, ele possui um ou mais flagelos, esse filo Sarcomastigófora, ele apresentam aí os subfilos e as classes, né, que vão diferenciar um pouquinho uma da outra, ou na quantidade de estruturas de locomoção, tipo quantidade de cílio, quantidade de flagelo, se tem pseudópodo, se não tem, né, como é que essas estruturas locomotoras acabam se comportando. Então, esses filos são classificados de acordo com as estruturas específicas de cada um. Outra coisa interessante é que dentro de protozoa ele está classificado aí em sete filos e apenas 4 é de importância médica. Então, quais são os 4 de importância médica? O filo Sarcomastigófora, tá? Que apresentam aí flagelo e pseudópodos, ou eles podem apresentar
os dois estão dentro desse filo. Pseudópodos, um exemplo, é a ameba, que ela se locomove com expansão da membrana, ela vai esticando as membranas para as laterais para fazer a sua locomoção, ou apresenta um flagelo, como é o caso do Trypanosoma cruzi, como é o caso da giardia, como é o caso da Leishmania brasiliense, tá? Então, esses apresentam flagelos, estão aí no filo Sarcomastigófora. Tem outras particularidades desse filo que está no material que eu estou mandando para vocês. O outro filo é o filo apicomplexa, tá? Ele tem um complexo apical que só é visível à microscopia, né? Pode ser ótica, outros apenas na microscopia eletrônica. E aí tem algumas ordens que são de importância. O Cryptosporidium, por exemplo, ele faz parte desse filo apicomplexa, a ciclospora também, tá? E a gente vai vê-los cada um. O Plasmodium também faz parte desse filo apicomplexa. O Plasmodium é o causador da malária, tá? Então, ele é apicomplexo. O outro filo é o filo Ciliófora, como o nome já diz, Ciliófora, é aqueles que apresentam cílios como estruturas de locomoção. E aí a gente tem o Balantidium colli, né? O próprio Paramecium também é um animal pertencente ao filo Ciliófora. A gente vai estudá-los, né? Como eu já disse. E o Microspora, que é o quarto grupo de importância médica para a gente. Então, eles formam esporos unicelulares, né, com um esporoplasma característico. Essa entrada do esporoplasma dele na célula hospedeira se dá através de um canal denominado de filamento polar, que é uma estrutura que ele utiliza para penetrar na célula hospedeira, e a divisão dele é por esquizogonia. E aí eu já falei que a esquizogonia é uma forma esquisita de divisão. O núcleo se multiplica primeiramente, né? Depois dessa multiplicação do núcleo, dessa divisão do núcleo, ocorre a divisão do citoplasma e só depois a célula se rompe, liberando aí os trofozoítos, que são as formas jovem dos protozoários. Essa esporogonia, ela vai formar os esporos, tá? Não possui mitocôndria, esses parasitas, e são obrigatoriamente parasitas intracelulares, tá? Ou seja, infectam a célula. É um exemplo aí que eu já dei do Plasmodium, que é o causador da malária. Existem aí umas 4 espécies, 3 ou 4 espécies de Plasmodium. O Vivax, o Falciparum, acho que são 3 ou 4, tá? Mas a gente vai vê-los detalhadamente, falaremos de cada um deles. Então é isso. Mandarei o material e espero que vocês leiam com cuidado e que tirem as dúvidas. Ainda permanecemos em isolamento social, então mantenham-se em casa, né? Saiam se for estritamente necessário. Aproveite esse tempinho para dar uma lida no material de parasitologia e das outras disciplinas também. Tentem adquirir conhecimento, se familiarizar com os termos, né? Eu sei que são termos bastante técnicos, termos que vocês provavelmente não conheçam ainda, mas aproveitem esse tempo para dar essa lidinha para as meninas que estão trabalhando. Vai fuçar lá o laboratório do trabalho, viu, dona Kelly? Vai lá no fuçar o laboratório do trabalho, vai ver como é que estão as coisas, como é que estão caminhando, né? Os surfistas de plantão, bota a prancha de lado e vai estudar um pouquinho mais. A galera e os marinheiros também tem o Hospital Naval, onde pode estar buscando um pouquinho mais de conhecimento. Tem o coleguinha Samuel, que pode estar passando umas orientações para vocês. Então é isso. Aproveitem o tempo da melhor maneira possível, tá? Beijo, meus amores. Até mais.